Olá, boa noite. Eu sou Daniela Lopes, Gestalt terapeuta, discípula de Cláudio Naranjo e integrante da equipe do Instituto Gestalt de Vanguarda de Belo Horizonte. A live de hoje, sejam bem-vindos ao Momento Terapêutico com Amigos, onde hoje eu vou convidar uma amiga querida, a Sofia Lemos, do Dance em Si, para falarmos sobre como compreender melhor nossas necessidades e os desejos podem nos ajudar a desenvolver uma vida com mais bem-estar. Eu vou convidar a Sofia. Deixa eu só fixar nos comentários aqui. O nosso tema é como compreender melhor nossos desejos e necessidades pode nos ajudar a ter uma vida com mais bem-estar. Sofia, enquanto eu escrevo aqui nos comentários, que eu fixo aqui, se apresenta, por favor, eu já me apresentei. Fala um pouquinho sobre você, também um pouquinho do seu trabalho. Sim. Boa noite para quem já entrou. Meu nome é Sofia, eu sou Gestalt terapeuta pela Gestalt Viva de Cláudio Naranjo também. Eu e a Dani, a gente é formada na mesma escola de Gestalt. E hoje eu trabalho como Gestalt terapeuta individual e eu tenho um trabalho que é de arte terapia com a dança, com a coreografia artística e expressiva, que se chama Dance em Si, que é com esse Insta que eu estou entrando hoje para conversar com vocês. E diante desses dois trabalhos, tanto com os grupos quanto no individual, eu venho me dado conta bastante desses temas que a Dani trouxe, né, da necessidade do desejo e da importância que ele tem para esse processo de saúde e bem-estar que as pessoas buscam pela terapia. E hoje aqui eu e a Dani também, a gente conversou para que pudesse ser um momento de experimentar também um pouco desse processo de consciência desses dois temas aqui com vocês, né? Para que cada pessoa que esteja participando também possa sentir um pouco do seu desejo, da sua necessidade, como é atendido, como se dá conta. Eu fiquei bem feliz com esse convite, Dani. Obrigada. E vamos fazer, então, esse processo de tomada de consciência, então. Eu que agradeço você ter aceitado, um prazer te ter aqui. E, pessoal, eu vou fazer como eu tenho feito nas minhas lives, que é o seguinte, eu vou desativar os comentários nesse momento, para que a gente possa se conectar melhor com a Sofia, a gente possa ver a Sofia de uma maneira mais limpa, que facilita a nossa conexão. Mas quem tiver dúvida, quem quiser fazer um comentário, só clicar aqui nesse pontinho de interrogação que eu consigo visualizar e consigo comentar e tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, vou desativar aqui momentaneamente. Nossa, fica bem mais fluido assim, né? E aí, gente, só o pontinho de interrogação aqui, só ativar que a gente consegue visualizar. Sofia, eu queria que você falasse um pouquinho como é que você compreende isso na sua vida, né? O desejo e a necessidade, como soa para você, como você compreende isso. Então, o meu processo terapêutico pela Gestalt terapia teve esse viés de primeiro começar a me dar conta que desejos eu tenho, quais desejos eu tenho, quais vontades o meu corpo tem. Começar a trazer isso de uma forma mais clara, mais consciente. Porque que acontece, dependendo da personalidade, inclusive eu e a Dani, a gente até conversou sobre isso. Algumas personalidades, elas estão tão adormecidas, né? Que nesse lugar do desejo, que passam a não se dar conta. O desejo passa a ser uma coisa, tá, isso aqui é para depois, isso aqui é para depois. E passa a não se dar conta de algo que nos torna tão vivos quanto os nossos desejos. E, ao mesmo tempo, os desejos, muitas vezes, eles podem não ser desejos que envolvem o nosso corpo, o nosso bem-estar real,
mas sim desejos mais egóicos, né? Às vezes há também desejos de autodestruição, né? Enfim, ao primeiro momento, para mim, foi me dar conta do meu desejo. E eu acho que o segundo momento passa a ser se dar conta de algo muito maior, que é o desejo que faz parte da necessidade do meu corpo, da necessidade de saúde do meu corpo, do sistema familiar em que eu estou presente, dos grupos de trabalho, né? Esse sistema maior. Quais desses desejos que nutrem esses projetos, essas criações, e esse lugar não só do organismo em que eu vivo, mas do todo, né? Em que eu faço parte. Então, para mim, o meu trabalho terapêutico teve muita relação com esse lugar de estar mais consciente dos meus desejos. E a partir do momento que eu comecei a fazer eles, eu comecei a me dar conta, peraí, tem alguns que nem todos eu posso estar atendendo assim também. Quais que realmente que vão me trazer bem-estar, que vão estar acrescentando nesse todo que eu tenho fé que é o que me faz bem, né? E como você enxerga as necessidades? Então, as necessidades, elas para mim, elas dependem muito do que eu foco como fundamental, como coisas fundamentais. Ao mesmo tempo, dentro disso, a vida sempre pede flexibilidade dentro das coisas fundamentais, né? Então, também se permitindo esse horizonte de enxergar dentro dessas necessidades o que realmente move a minha saúde e a saúde do meio em que eu estou envolvida, o que de fato traz saúde para as relações em que eu estou, para o meu corpo, e dentro dessas necessidades fisiológicas, essas necessidades relacionais, essas necessidades profissionais, dentro dessas necessidades, também compreendendo as prioridades e compreendendo esse lugar de uma flexibilidade para poder ter essas transições, porque nada é tão permanente, né, Dani? A gente vai percebendo essas necessidades e vai percebendo que elas também transitam. Uhum. Então, acho que o principal é estar em contato com você, vai fazer você compreender dentro desses desejos quais que atendem às necessidades mais importantes para você nesse momento, aqui agora, nesse momento, né? Vou falar um pouquinho como eu vejo, né, porque são dois sentimentos extremamente importantes na nossa vida, com funções um pouco diferentes e que se misturam muito, às vezes é muito comum a gente confundir desejo com necessidade, e aí eu vou falar um pouquinho sobre isso agora. Então, para mim, necessidade é aquilo que é essencial, né? Que a gente não pode ficar sem, que é algo extremamente importante. Então, se a gente pensar que o que é essencial para um ser humano, né? O que não pode faltar, necessidade básica mesmo, assim, né? Que é inevitável. É a necessidade de comida, né? De sustento, de alimento, necessidade de segurança. Nós precisamos disso para sobreviver, para existir. E uma necessidade também de afeto. Isso permeia todas as necessidades que o ser humano precisa. E se a gente voltar um pouquinho para a gente compreender um pouquinho melhor isso, quando a gente era bebezinho, né, lá no ventre da nossa mãe, por exemplo, ainda feto, ali as nossas necessidades estavam supridas e a manifestação dos nossos desejos ainda não era uma coisa que estava ali viva. A gente está muito conectado com a necessidade, né?
e muito conectado com as emoções da mãe, a necessidade de segurança, porque ali a gente já tem o alimento, a gente já tem o calor do corpo da mãe, né? A gente já tem tudo isso. Mas quando a gente nasce, bebezinho, a gente nasce, nós continuamos muito conectados com as nossas necessidades. O bebê nasce, precisa se alimentar, precisa se aquecer, precisa também da segurança e o bebê precisa de afeto. Então o bebê sente a segurança de duas formas: o contato com a mãe, que é alguém que ele conhece já, porque ele veio de dentro dela, aquilo traz muita segurança para o bebê, e o afeto também da mãe, né? O afeto traz essa questão da segurança. E quando a gente vai crescendo, a gente e também a gente vai, quando a gente é bebezinho, que a mãe toca a gente, ali começa a nascer o nosso prazer, o prazer do toque. O toque para nós é muito prazeroso. O toque para nós é uma demonstração de afeto, de carinho e de amor. Então ali a gente começa a ter contato com o nosso prazer. E a gente vai crescendo e a gente começa a ter desejos, porque a gente começa a experimentar, fazer as experiências, o bebezinho começa a conhecer outras pessoas, a gostar de um colo, a não gostar de outro, tem, né? A mãe começa a introduzir alimento que ele experimenta e que ele gosta, alimentos que ele não gosta. Então ali a gente começa a entrar em contato com essa coisa do prazer mais vivo, assim. E aí também começam a nascer os nossos desejos. Às vezes a gente quer né, maiorzinho, um morango e não quer banana. Então começam a nascer os nossos desejos. Então, falando em necessidade de sobrevivência, é muito isso. A gente precisa de segurança, a gente precisa de alimento, de sustento, né? O sustento, tanto no sustento da vida material, financeiro falando, porque isso também nos traz segurança, mas o sustento, a alimentação mesmo, cuidado médico, cuidado com a nossa saúde, né? Essa é uma necessidade que a gente não pode negligenciar, mas a gente às vezes negligencia muito porque a gente acha que tá tudo bem, que a gente é imortal, que nada vai acontecer com a gente e que a gente segue. Mas uma necessidade emocional que é inerente ao ser humano é a necessidade de amor, é a necessidade de afeto. Isso nós todos precisamos. A gente nasceu para ser um ser sociável. A gente não nasceu para ser sozinho. Porque mesmo que a gente escolha ser sozinha, tipo solteira, não tem um relacionamento afetivo, a gente convive com diversas pessoas no trabalho, no supermercado, na farmácia, no trânsito, né? A gente não é um ser isolado. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos desse apoio mútuo aí. Então, o que mais a gente precisa emocionalmente falando é do amor. Só que em algum momento da nossa infância, esse amor nos falta, porque nós temos pais imperfeitos, assim como nós somos imperfeitos, que não conseguem atender 100% da demanda e da necessidade da criança, né? Especialmente da necessidade de afeto, porque a criança precisa de um olhar, entre aspas, ela deseja e precisa de um olhar contínuo. E a mãe precisa sair para trabalhar, o pai precisa sair para trabalhar, às vezes vai ficar com uma babá, às vezes ficar com alguém. Ali algo acontece na família, acontecimentos, mortes e às vezes dificuldades financeiras. A vida está acontecendo ao mesmo tempo que as necessidades da criança estão surgindo. E aí a gente passa por uma falta de amor ali naquele momento, por uma falta de atendimento de uma necessidade nossa, que uma das necessidades é o amor. E aí a gente começa a descobrir como que os nossos pais olham para nós. O que a gente precisa fazer para a gente receber aquele olhar e assim receber aquele afeto, receber o elogio, ou receber o toque, ou o abraço, ou o reconhecimento. E ali, né, a gente começa a deixar de ter contato com os nossos desejos e com a nossa necessidade. Mais ainda, a gente começa a deixar de ter contato com o nosso desejo, porque a nossa necessidade de amor é o que vai mover a gente para prestar atenção no que atrai os nossos pais, o que os nossos pais gostam que a gente faça para que a gente receba afeto e amor. Então, ali a gente começa a perder a conexão com o nosso querer, com a força do nosso querer.
E tem toda uma cultura, toda uma sociedade, toda uma questão que envolve ali, né? A questão da educação, da socialização, tem várias questões que envolvem e a gente vai perdendo mais esse contato e a gente começa a fazer aquilo que o outro quer que a gente faça. A gente começa a se distanciar da gente. Por quê? Porque a gente precisa de afeto. A necessidade é amor. Mas a gente quer como? A gente quer atenção, a gente quer um olhar, a gente quer um reconhecimento. E ali começa a embolar necessidade e desejo. E muitas vezes a gente começa a negligenciar a nossa necessidade e o nosso desejo. Ou a gente confunde desejo, a gente acha que a gente quer um abraço. Por quê? Porque dentro a gente está sentindo necessidade de amor. Então é muito, muito, muito comum a gente confundir uma coisa com a outra. Só que os dois sentimentos são extremamente importantes. Se a gente não tem o mínimo de segurança, se a gente não tem o mínimo de sustento, seja ele em alimentação, em saúde, né, em água, em moradia, a gente fica muito vulnerável. Muito vulnerável. E o desejo é o que nos move adiante. Então, o contato com o nosso querer, eu quero isso, eu quero aquilo, nos move, nos ajuda a seguir pela vida, nos dá força. Uma pessoa que não tem o contato com o desejo, ela fica apática. Às vezes ela fica deprimida, perde uma força muito grande. Então, como a gente pode aprofundar o nosso olhar naquilo que a gente deseja e naquilo que a gente necessita? Como que você vê isso? Como aprender, como na prática a gente pode fazer essa diferença, né? Pelo menos é assim que eu enxergo, né? Essa confusão desse desejo com essa necessidade. Por uma necessidade, o desejo nos move. Mas no fundo nós somos movidos por uma necessidade profunda. A gente trabalha porque a gente precisa de uma segurança, porque a gente precisa de um alimento, porque a gente precisa de uma moradia. Então, há uma necessidade permeando o fundo, né? Há uma necessidade ali genuína e que é inerente ao ser humano e é inevitável. Não dá para evitar isso. Mas como a gente pode ter mais clareza para que a gente possa atender esses desejos e essas necessidades de uma forma mais consciente, né? Como a gente conversou um pouco. E ter clareza, porque as duas coisas, os dois sentimentos são importantes, mas também saber diferenciar uma coisa da outra para a gente colocar a prioridade. E depois a gente fala um pouquinho também sobre essa questão entre uma atitude madura do adulto em contato com o desejo, com a necessidade, e uma atitude infantil do adulto em contato com o desejo e com a necessidade. Fala um pouquinho de como que você pensa sobre isso aí. Então, assim, quando você está no seu dia a dia, né, e você se conhece, primeiro lugar é se conhecer. Para se conhecer, existem algumas ferramentas que você pode usar. Você pode usar a meditação, alguns tipos de meditação, você pode usar a terapia, você pode usar o yoga, você pode usar a dança. Você tem várias formas de ir caminhando nesse processo de autoconhecimento. À medida que você vai se autoconhecendo, você vai percebendo, eu sou uma personalidade impulsiva, que sei o que eu quero e logo pego, e não tô nem aí se tem alguém que também quer ou não, eu chego e pego o que eu quero. E não me dou conta que isso muitas vezes é autodestruidor. Ou eu sou uma pessoa que fico fazendo tudo para agradar as outras pessoas e nem paro para me perguntar o que eu quero. Eu fui para duas personalidades bem extremas e opostas, duas polaridades, justamente para a gente começar a se dar conta como é esse processo do eu quero dentro de mim.
para mim, começa nesse processo. Como é? Começo a me dar conta, por exemplo, tem algumas personalidades que começam a se dar conta, ou já sabe muito bem o que quer, mas a todo momento boicota o que quer para atender demanda alheia. Outras nem sabem o que quer. Então, começar a compreender quem sou eu dentro dessa diversidade que é entre atender esses desejos, o eu quero do corpo. Sou uma pessoa mais apática, como a Dani deu o exemplo, que fico fazendo tudo que tem que fazer, a lista completa, mas termina à noite cansada e nem me dei conta de algo que eu queria durante todo o dia. Então, eu acho que esse é o primeiro passo. E esse passo, ele é o primeiro e ele vai ser até o fim da caminhada para, né? Não digo nem só o autoconhecimento, mas eu diria o autocuidado, o cuidado de si, né? E dentro desse lugar de saber como é o meu querer, eu vou também começando a me dar conta, como se eu pegasse aquilo, o observador, né, a observadora que está ali observando o que acontece em minha volta. Eu começo a também me dar conta desse corpo, desse corpo emocional também, né, desse corpo mental, como ele está dentro desse meio envolvido. Ele está fazendo esse trabalho, que a Dani falou uma coisa que eu achei interessante. A Dani falou assim, muitas vezes a gente trabalha por necessidade de segurança. Outras, a gente faz um trabalho para atender à vontade de outras pessoas. Outras vezes, a gente faz um trabalho porque está competindo. Outras vezes, a gente faz... Isso depende muito da personalidade. Mas entender também esse lugar da necessidade é isso. O porquê eu faço isso? Eu vejo, por exemplo, dentro do processo terapêutico, algumas pessoas que eu atendo, que estão esgotadas, que falam, o meu corpo está pedindo socorro. E é uma pessoa que, a princípio, é impulsiva e atende muito bem o querer dela. Mas essa necessidade corporal só se dá conta num processo como esse, de uma fala assim que passa e que você tem que voltar e a pessoa repetir tantas vezes necessárias, até a pessoa se dar conta de que por mais que ela seja impulsiva e atende vários desejos que acontecem durante o dia, ela não está escutando o corpo. E a princípio é o corpo que é a chama do desejo, né, Dani? Então a gente vai começando, também eu acho que tem muito legal trazer, Dani, a questão que a gente aprende muito na Gestalt, dessas três partes, desses três centros. Do corpo físico, motor, que eu vou lá, pego uma água, bebo, faço xixi, tenho horário para ir no banheiro, tem os momentos que eu aprecio do meu corpo, tem um momento de dançar, tem um momento de me relacionar, tenho os momentos do meu corpo. Eu tenho a parte emocional, como eu lido com as coisas do meu dia a dia. Vou sair transando com várias pessoas, fazendo várias loucuras, nananã, ou eu vou perceber que o meu emocional tá lá embaixo porque eu tô fazendo isso e tô achando que, isso pode... Não tô dizendo que cada um, e isso é muito peculiar, não existe uma regra, né, Dani? É a diversidade, cada ser à sua maneira, entendendo como de fato eu atendo o meu corpo, a minha emoção e a terceira parte, mental, corpo mental, centro mental. Como está a minha mente dentro disso tudo? Tá clara? Tá cheia de pensamento? Como que eu tô? Então, acho que esse, para mim, como eu falei, é o primeiro passo e até o final vai ser o motor do passo de consciência, que é esse cuidado de si, esse conhecimento de si. Uhum. Uma coisa que eu acho muito interessante também é que
necessidade, para mim, no meu entendimento, ela tem muito a ver quando a gente não atende uma necessidade nossa, né? Necessidade tem a ver com uma falta. Então, por exemplo, você trouxe aí uma coisa muito simples e fácil da gente ver. Água, né? Se eu vou lá, levanto, vou beber uma água. Então, o meu corpo está em falta, né, desse elemento água. Então, precisa para suas funções. Então, a gente sente sede. Então, as necessidades fisiológicas, por exemplo, fome, né? Sono não é uma necessidade que a gente atende tanto, né? Porque a gente vai por tanta demanda quando a gente está dormindo só um pouquinho, tá exausto, aí vai pro estresse, aí tem problema nas relações, a gente tem problema conosco, problema na relação com os outros, né? Às vezes é falta de sono. Mas as necessidades fisiológicas, elas são geralmente mais fáceis de ser identificadas e de serem Uhum. atendidas. Mas as necessidades, e passa por uma falta, né? Se a gente tem fome, que acabou, esgotou a energia do alimento que a gente comeu, o corpo precisa de mais, então desperta a fome, a gente, opa, tem que comer. Então a gente vai lá e come. Então a gente entra em contato com a falta, mas isso não nos dói, a não ser que a gente não possa, que se torne, por exemplo, um momento que você não tem o que comer, né? Isso dói. Não ter o que comer, a dor da fome é muito grande. Mas estou falando assim, no nosso básico do dia a dia, a gente sente uma necessidade fisiológica e atende essa necessidade fisiológica. Então a gente entra em contato com uma falta primeiro. Faltou algo, opa, um alerta, tá faltando, vou lá, reponho. Só que uma necessidade emocional é muito difícil de ser tocada, porque nos leva exatamente nesse ponto da falta, né? Então, por exemplo, o que você trouxe aí do exemplo, às vezes o emocional tá muito ruim, a pessoa tá muito mal com ela, né? Faltando amor, faltando consideração com a própria, com ela mesma, tá numa baixa estima muito grande e numa compensação dessa baixa estima, porque aí ela entra em contato com a baixa estima, não dá Uhum. conta de lidar com essa baixa estima e numa compensação dessa falta de amor interno, dessa falta de amor próprio, a pessoa sai se relacionando com Deus e o mundo e cai num buraco muito mais vazio, porque ela vai Uhum. desenvolver relações superficiais que não vão preencher, Uhum. e aí ela sai se enganando, se enganando, se enganando, se enganando. Então, é, no meu ponto de vista, a necessidade emocional, necessidade de uma forma geral, passa por uma falta, por uma escassez. Então, quando a gente sente que a gente está com uma baixa estima, é muito importante que a gente, às vezes, a gente pode precisar de ajuda, porque não dá conta sozinho mesmo, para que a gente não saia fazendo compensações, que aí entra o desejo no lugar da necessidade. Eu tenho uma baixa estima, eu não estou me cuidando, eu não estou me amando, eu quero compensar isso. Então, eu desejo, por exemplo, ser uma pessoa desejada sexualmente pelos homens para compensar o meu buraco interno, a minha falta de amor por mim mesma. Então, Uhum. vou lá e troco a necessidade de amor pelo desejo de ser atendida, de ser vista, de ser amada e saio atropelando a vida nesse sentido. Então, aí a Sim. gente vê com muita clareza uma necessidade que a pessoa não dá conta de sustentar, não pede ajuda porque não consegue ou porque não quer. E aí a pessoa, pum, o desejo entra no lugar da necessidade. Por um momento a pessoa se sente satisfeita, porque se ela tem um desejo atendido, se ela chama a atenção de algum homem, se sente desejada, ela confunde amor com desejo. Isso é muito comum. Confundir Uhum. amor com desejo. A pessoa precisa de amor e aí ela desperta o olhar, né, do sexo oposto, ou até do mesmo sexo, dependendo de como a pessoa se relaciona, mas desperta o desejo, né? Ela se sente desejada pelo outro e aí ela, entre aspas, se sente amada. Só que esse desejo não se sustenta, pum, acaba por alguma razão, ou às vezes é só uma noitada, ou às vezes não tem estrutura, né? Não tem ligação emocional, não tem afinidade, não tem outras energias que sustentam essa relação e essa relação se rompe. E aí a pessoa cai num buraco ainda mais profundo. E se ela não toma cuidado, ela vai fazendo substituições desse tipo, trocando o desejo pela necessidade.
O desejo, ele é algo que nos conecta com prazer, né? Se eu desejo um chocolate, eu vou lá e como aquele chocolate, imediatamente eu estou satisfeita no meu prazer. Isso é para o chocolate, isso é para um relacionamento amoroso, isso é, né, por qualquer coisa que a gente deseja. Mas necessidade é algo essencial para nós, que a gente não pode ficar sem. E a Sofia falou uma coisa muito importante, que é a questão do amor próprio. Tudo começa em nós. Então, o Cláudio dizia muito isso, não só o Cláudio diz isso, mas, né, outros, outras linhas falam isso também com muita força. Tudo começa em nós, né? Assim, que eu me lembre, quem foi a primeira pessoa com clareza que falou isso foi Jesus Cristo. Porque ele dizia, conhece-te a ti mesmo. Por que conhece-te a ti mesmo? Né? Porque dentro de nós precisamos olhar nossa luz, nossa sombra, acolher aquilo que a gente precisa, que é a nossa necessidade de amor. Que isso, falando do emocional, é a maior necessidade que o ser humano tem. Necessidade de se sentir amado, necessidade de afeto, necessidade de se sentir visto, de se sentir integrado, porque isso também é uma necessidade. Estar integrado, né? No meio, na família, né? Na relação. Nós precisamos disso. Isso é essencial para o ser humano. Então, então, quando a gente entra em contato com essa falta do amor, que às vezes a gente não está conseguindo desenvolver, porque é um aprendizado para a vida toda, o auto-amor, no meu ponto de vista, é a vida inteira que a gente trabalha sobre, né, sobre esse tema, a pessoa confunde desejo com necessidade, porque o desejo tampa o buraco da necessidade. E isso pode ser por qualquer coisa. A pessoa que está triste pode enfiar a cara no trabalho, começar a ganhar dinheiro, por exemplo, aí começa a fazer viagens como compensação dessa tristeza, como compensação de um buraco. E aí chega um momento que ela vai viajar, aquilo não sustenta mais. Ela pode estar muito rica, pode estar em qualquer lugar do mundo e que lá ela não vai estar se sentindo bem, ela não vai estar se sentindo feliz. Quem olha para a vida dela de fora e fala, não, aquela pessoa, a vida dela é perfeita, né? Tipo assim, ela tem tudo que ela precisa, não tem nada para queixar. E aquela pessoa tá dentro dela com um buraco muito grande. Então, por que é difícil a gente entrar em contato com aquilo que nos falta emocionalmente? Porque nos deixa muito vulneráveis. A gente reconhecer que a gente não tem amor dentro o suficiente, que a gente precisa do outro, né? E que a gente precisa desenvolver esse amor em nós, nos coloca num lugar de muita dificuldade. Mas é essa dificuldade que é exatamente entrar nessa dor, reconhecer isso que precisa e trabalhar sobre isso que nos ajuda a desenvolver o auto-amor. E depois que a gente desenvolve o auto-amor, a gente consegue estabelecer relações saudáveis com o outro. Porque senão a gente se relaciona, porque a gente está em relação o tempo todo, com o outro de uma maneira infantil, que é, eu tenho uma falta de amor em mim, transformo isso em desejo de querer o outro, de que o outro atenda o meu desejo, porque se o outro atende o meu desejo, eu me sinto amada. E isso embola muito as relações, porque se eu não me responsabilizo pelos meus desejos, necessidades e desejos, eu espero que o outro faça isso, né? Faça por mim o que eu não estou dando conta de fazer, pesa para o outro, né? Porque o outro também tem o contato com o desejo dele, a necessidade dele, e aí pesa mais para o outro. E o que acontece com quem deposita na mão do outro a, entre aspas, obrigação de fazê-lo feliz ou de fazê-la feliz? O outro pode não querer, né? E aí você vai num buraco ainda mais profundo, porque por isso é importante quando eu falei aqui da gente se relacionar com os nossos desejos, com as nossas necessidades de forma madura ou de forma imatura. A forma imatura e infantil, a gente entra em contato com o nosso sentimento de falta, né? Alguma coisa que a gente necessita, tampa o buraco da necessidade com o desejo, mas espera que o outro atenda esse desejo por nós. Sejam os nossos pais, fica aí eternamente querendo que os pais nos deem aquilo que que eles não puderam nos dar, não tinham para dar naquele momento. Ou seja de um companheiro, ou seja do chefe no trabalho, ou seja de um amigo, ou seja de quem for. A gente está sempre esperando que o outro faça por nós aquilo que nós não fazemos. Essa é a maneira infantil de lidar com a vida. Agora, a maneira madura de lidar com a vida é a gente compreender a nossa necessidade, compreender os nossos desejos. O desejo está muito relacionado à força do que
e se responsabilizar. Exatamente. E a gente poder fazer, né? A gente se responsabilizar, que é exatamente isso que você falou, por realizar aquilo que a gente deseja e por nos dar aquilo que a gente necessita. Uhum. Nós somos as pessoas né, que responsáveis por nós mesmos. E mesmo para os pais, pessoas que são pais, né? Tipo, mães, pais aqui, o contato com a necessidade do pai e da mãe, essa responsabilização ajuda o filho, o bebê, a criança que está ali sob a responsabilidade dos pais, a desenvolver uma relação mais saudável com as necessidades e os desejos da criança. Então, o trabalho sobre si mesmo, que foi uma coisa que você já disse, muito bem dito aqui, é essencial para a gente se relacionar melhor com a gente mesmo e para a gente desenvolver relações mais saudáveis na nossa vida. Não tem outro lugar. E para isso a gente precisa aprofundar no conhecimento das nossas necessidades, dos nossos desejos e se responsabilizar por atender isso, né? A gente precisa aprender a ver e acolher, porque muitas vezes a gente julga. Porque todo mundo tem carência, gente. Todo mundo tem. Tem hora que a gente tá carente. Oh, Em vez de pedir sim. pro outro, ou às vezes a gente pode ligar para alguém, né? Ou tá com um companheiro, ou com a companheira, ou com o pai, ou com a mãe, ou com um amigo. Falou, tô carente demais, dá um abraço aqui, né? A gente pode falar isso, a gente precisa aprender a falar isso. Ou tô, Karen, dá um abraço aqui, fala uma coisa boa pra eu ouvir, por favor, porque eu tô aqui num momento difícil, tá aqui agarrada, eu tô agarrada comigo mesma aqui. Me ajuda aqui, aqui. Só que, em vez da gente fazer isso, a gente manipula as situações, né? A gente não É, entende a nossa necessidade e começa a manipular o outro. ô Dani, eu ia falar uma coisa que eu acho interessante disso que tu trouxe, que é assim, né? Às vezes é pedir ajuda, mas às vezes também os nossos desejos e necessidades, o que que acontece? Por que que alguns ficam tão escondidos, né? A meu ver. Algumas necessidades e alguns desejos, eles estão num lugar bem dentro daquilo que nos foi dito que não se pode fazer. Uhum. Por exemplo, para as mulheres, sentir raiva é alguma coisa que lá atrás, menina boa, não faz isso, coisa feia, uma menina mostrando batendo, fazendo coisa de raiva, não faça isso. Daí a menina, a mulher, se transforma numa mulher, muitas vezes atravessa esse desejo de expressar aquilo É e nessa não pode. necessidade nesse caso, né? Porque os sentimentos precisam ser uma necessidade de extravasar, tomar consciência e extravasar. Isso, uma necessidade emocional. Isso mesmo, Dani, que a gente estava falando das necessidades desse corpo emocional. Sim. Necessidade de extravasar raiva, necessidade de celebrar. Às vezes a mulher, ela foi tão educada a fazer sempre, não tem que mostrar para os outros, nananana, que muitas vezes acontece, isso eu já vi no meu caso, na minha história, e história de paciente, de amigas minhas também falando, que a pessoa passa, vai lá, estuda um monte, passa no vestibular e não celebra, e tá ansiosa, tá eufórica, tá com aquela energia, porque não se deu esse espaço. Então, assim, o que eu tô querendo dizer com isso? Que muitas vezes as nossas necessidades e os nossos desejos, eles são negados por algo que foi criado lá atrás. Claro, claro. A raiva, o homem, né? O homem não chora, nananã. Daí o cara precisa, cara, o cara tá passando por um processo de transformação profunda. Precisa soltar aquilo e às vezes não solta porque, poxa, meu pai falou que eu não podia, daí fica, como a gente já viu no processo terapêutico, o homem entra em contato e volta, entra e volta, não consegue desaguar. Então, esses processos da necessidade, para mim, também é um lugar, do jeito que eu vejo assim, na terapia, é um lugar também da pessoa começar a se dar conta daquilo que ela nega, daquilo que foi negado a ela por um momento na infância, né? Tem a nossa cultura também, né? Que, igual você falou, meninas boas, boas filhas, boas isso, né? Ainda tem uma cultura na nossa, mulher para casar, mulher para namorar e mulher para divertir. Então tem tantas coisas, né? Por exemplo, a sexualidade também é um grande tabu. E a sexualidade está muito conectada com o desejo, que está conectado com a força da vida.
né? A força do querer que nos leva adiante. Então, assim, é um tema muito tabu, é proibido, é pecado, é. Então, assim, tem tanta coisa na nossa sociedade, na nossa família. Isso é muito importante também o que você trouxe no início, né? Que é o nosso pertencimento. A gente também saber olhar para a família que a gente veio. Como que é ali a estrutura da família? Quais são as crenças que estão envolvendo aquela família ali? Né? O que sustenta? Porque a gente tem uma necessidade muito grande de pertencimento. E o primeiro lugar que a gente tem necessidade de pertencimento é dentro da própria família. Então, a gente às vezes fica, igual você falou, limitado na nossa expressão, porque expressar é uma necessidade básica, a gente aprender a lidar com emoção. Né? Então, às vezes, a gente precisa expressar uma raiva, às vezes a gente precisa expressar uma alegria, a gente às vezes precisa expressar uma tristeza, a gente precisa expressar o nosso amor, porque também tem aquela questão assim, ah, olha, principalmente para mulheres, né? Olha, não fica abraçando demais as pessoas, não, porque todo mundo vai achar que você tá dando bola, né? E às vezes abraçar um amigo, abraçar uma pessoa que tá ali, uma expressão de um carinho, isso é nosso direito, é nosso dever nos dar, né? Essa expressão dessa necessidade. Expressar sentimento é uma necessidade genuína. Então, assim, é muito passa pelo autoconhecimento mesmo, como você disse, e passa muito também, tudo isso é autoconhecimento, né? Para a gente ampliar a nossa visão, ampliar o nosso olhar, e aí a gente tá, quem tá aqui com a gente agora no ao vivo, ter essa assim, como é que é a expressão dos desejos na família de vocês, na própria vida, né? Na sua família de origem, que é pai e mãe, na família que você construiu, você com seus filhos. Como é que é essa expressão? Quais são as crenças limitantes que tem ali, né? E você pode expressar, você tem direito de expressar na sua família, você se permite expressar, você se permite dizer, você se permite pedir ajuda, porque Falar sobre a sua necessidade, né? Falar sobre os seus desejos. Vamos abrir, Dani, para as pessoas que tiverem interesse, se tiver, né, pessoas interessadas em perguntar algo sobre esse tema, eu acho que vale a pena. tá aberto, gente. Se alguém quiser comentar, se alguém quiser fazer pergunta, é, eu acho que tava meio aberto indiretamente, né? Porque eu tava podendo perguntar pelo pontinho de interrogação. Então, eu deixo aqui uma reflexão para vocês, que é: você expressa a sua necessidade, porque necessidade é algo inevitável, algo que a gente precisa muito, né? A gente precisa ter consciência do que a gente precisa para que a gente possa atender. Necessidade, desejo é algo, necessidade é algo que eu não posso ficar sem. E aí, como eu não posso ficar sem, às vezes eu coloco o desejo no lugar, como eu dei o exemplo aqui, para tampar o buraco. Mas desejo é algo muito importante para a nossa vida, mas que às vezes naquele momento a gente não pode realizar. E tudo bem, a vida segue. Né? E como eu falei aqui sobre a responsabilidade, Sofia falou também, se eu tenho um desejo X, o que eu preciso fazer para alcançar aquele desejo, para realizar esse desejo? Me responsabilizar por ele e ter consciência que às vezes vai demorar tempo, né? Às vezes vai demorar Uhum. anos de construção até esse desejo ficar Sim. palpável, sólido, né? Para ser realizado. E necessidade é algo que quanto mais a gente atropela as nossas necessidades, mais a gente Elas vão gritar por socorro. e a gente cria dificuldade para a nossa vida e para a nossa relação com as pessoas. Porque, por exemplo, se eu tenho uma necessidade de descanso e trabalho, 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 não me permito descansar, se eu paro, eu me culpo, eu me cobro, chega um momento que isso se transforma em irritabilidade, isso se transforma em estresse e eu vou explodir com a pessoa mais próxima. Por quê? Porque eu negligenciei uma necessidade minha. Porque eu não atendi algo essencial e isso traz uma consequência muito grave, né? Às vezes uma consequência de saúde, às vezes um problema, uma pressão alta,
às vezes um problema cardíaco, às vezes uma gastrite. Então, traz necessidade negligenciada, traz consequências muito importantes para a nossa vida. Não ter contato com o nosso desejo também traz consequência importante, porque traz uma apatia, pode trazer uma depressão, mas principalmente nos rouba a força, a energia da vida, de fazer por nós. Mas desejo pode não ser atendido. Desejo a gente pode esperar. Quando a gente não tem um desejo atendido, a gente se frustra, né? Quase, por falar que quase 100% das pessoas, quando não atendem um desejo, se frustram de alguma maneira. Às vezes uma frustração levinha, às vezes uma frustração muito grande, que é difícil de lidar, e aí às vezes a frustração também se transforma numa raiva, por exemplo. Mas aprender a lidar com a frustração, aprender a lidar com a expressão da raiva e aprender a se responsabilizar por realizar o desejo. Agora, necessidade é algo essencial, que a gente não pode negligenciar. Não estou falando que a gente negligencia desejo, não, porque desejo também fica muito importante. Mas a necessidade é algo urgente. Né? Se a gente tem sede e passa, sei lá, empurra a sede para em algum momento, isso vai trazer um prejuízo fisiológico mesmo para nós. Então, necessidade é algo que precisa ser reconhecido e ser atendido. Desejo também, né? Também. Mas uma ordem de prioridade, eu não queria colocar tanto essa ordem de prioridade, porque eu vejo as duas coisas como muito importantes. Mas necessidade é algo essencial. Desejo é algo que a gente pode construir, pode demandar um tempinho para gente alcançar, e também demanda um pouco dessa, né, um pouco mais de empenho da nossa parte. Então a gente vai realizar os nossos desejos mais rápido ou menos rápido, de acordo com a energia que a gente coloca também, com a responsabilidade que a gente põe, né, no lugar. E também convida, a necessidade também convida a uma responsabilização, que é a responsabilização por se dar aquilo que você precisa. Então, não esperar tanto o amor de fora, o amor que vem do outro, mas dar para você mesmo o amor que te faltou um dia, que te falta hoje. Aí você transborda amor. E aí você pode doar genuinamente para o outro, e aí pode haver uma troca verdadeira, né? Cláudio dizia uma coisa muito interessante, porque ele falava assim, da dependência emocional, né? Tipo assim, dessa falta de amor, não é nem da dependência emocional, mas dessa falta de amor que nós todos temos. Ele falava assim, nós precisamos aprender a querer deixar de ser amado e trocar isso por amar o próximo. Uhum. Porque quando a gente sente amor aqui dentro, a gente ama o próximo, a gente está preenchido aqui. Então, começar a amar a si mesmo para que esse amor transborde no próximo e que você não dependa tanto desse lugar de ser, de se sentir amado. Ele falava, ele Amar de parece, verdade, né? e ele Amar de verdade, eu digo, né? Porque existe esse amor de fazer as coisas para outra pessoa, ou de esse amor mais egóico, né? De continuar naquela estrutura do ego, de repetir a receita do amor, mas não é esse amor que eu acho que a gente é obrigada a aprender quando a gente entra em contato com a dor do outro e a gente passa a olhar olho no olho e ter uma empatia verdadeira. E daí sim a gente passa a olhar para outra pessoa e não esse amor que eu digo neurótico, de repetir uma estrutura, né? Mas não, um amor de olhar o outro, de ter espaço para olhar o outro. é. O Cláudio ainda dizia assim, parece um mau negócio, né? Quando a gente fala trocar a necessidade de ser amado por amar o outro, por amar a si mesmo em primeiro lugar e amar ao próximo, né? Parece um mau negócio, mas ele falava uma coisa que, assim, para mim faz muito sentido, né? Que ele falava assim, quando você ama, você tá sentindo amor aqui dentro, né? Você tá em contato, você tá... como é que eu vou falar? Tá abundante em você. Você tá em contato com a abundância quando você ama você mesmo e ama o outro. Agora, quando você espera ser amado, você tá em contato aí com uma falta, né? Não tem aqui, você fica esperando que o outro te dê. Então, pra gente fechar, Sofia, eu queria que você falasse
Como você, na sua história pessoal, Hum. confundiu, ou eu acho que a gente segue confundindo quando a gente perde a consciência aí, tem uns lapsos de consciência, a gente segue confundindo. Amor e necessidade de uma. Amor não, necessidade e desejo é, de uma forma. É, dentro desse contexto que a gente trouxe, né? Como isso se repetia na sua vida. Ou se repete. Uhum. Então, eu acho que vem nesse lugar que eu trouxe, daí depende muito de cada personalidade, né? Mas como você perguntou minha história pessoal, eu percebo dentro da história pessoal essa ideia, né, que existia um amor pelo outro, né? Mas na verdade era quase uma lente que eu coloquei Uhum. para mostrar, uma máscara, né, que eu coloquei para mostrar que existia algo assim. Daí, quando eu fui cavocando, eu fui percebendo que esse amor que tinha pelo outro, na verdade, estava precisando de nutrição, estava precisando de verdade olhar o outro, né? De verdade esse espaço. E começo a me dar conta dessa minha pessoa, desse meu corpo, dessa minha vontade, porque eu também começo a olhar para mim. Qual é a minha vontade? Qual é o meu desejo? Daí eu começo a escutar. A partir do momento que eu começo a escutar, eu começo a experimentar fazer. E vou percebendo que essas coisas a gente vai percebendo na caminhada. Alguns desejos ou, por exemplo, alimentar o desejo do outro, tentar fazer algo, né, pelo outro, muitas vezes não atende a algo maior, que é uma necessidade do meu corpo, né? Uma necessidade do meu corpo pode ser, enfim, uma necessidade das coisas que eu gosto de usar em mim, como, né? Pensei em várias coisas agora, né? Como mulher, como que eu lido com o meu corpo, né? E perceber essas, principalmente nesse lugar das necessidades, as necessidades emocionais foi algo também que na minha caminhada foi fundamental me dar conta das minhas necessidades emocionais e que eu ainda me dou conta, como você trouxe, né? Uma caminhada que é até o fim da vida, assim, né? Você parando para perceber aquilo que está aqui e ainda não foi para fora, aquela necessidade de expressão, como você trouxe, né? Porque muitas vezes a gente até tem e a gente até sente alguma latência dessa necessidade em alguma parte do corpo, mas às vezes dá essa bloqueada, essa não permissão, né? Então, no meu caminhar, essa separação entre necessidade e desejo, comecei a perceber, quando eu comecei a perceber essas repetições da estrutura neurótica. Desejo de ser olhada, de ser vista, de ser amada, uma coisa muito forte nisso, nessa repetição. E daí eu começo a me dar conta que eu não olhava, que eu não via, que eu não tinha tempo para isso. E daí, quando eu começo a parar para olhar e para ver, eu começo a perceber essas necessidades que estão tendo que ter espaço para ser atendidas. E começo a perceber que, principalmente, os desejos neuróticos são aqueles que eram repetição e que não estavam alimentando de fato o meu ser. Agora sim, tem desejos que eu percebo que são importantíssimos, mas para isso eu preciso cumprir com a necessidade emocional, com a minha necessidade mental, como, como fazer essa alquimia, né, com esses três centros. É sempre uma alquimia que você está a todo momento. O corpo quer, o coração deseja,
a mente anseia e o que de fato é o meu cerne. E com uma inteligência também, porque esse centro mental, eu não falei tanto, mas eu acho que também, acho não, eu percebo cada vez mais que esse centro mental é fundamental quando ele tem clareza, porque ele vai ser a orientação também, vai trazer essa orientação, né? Para que a frustração ela exista e exista espaço para a necessidade da frustração, seja lá como vier, veio na forma de raiva, existe espaço para eu gritar, para eu ter raiva, num espaço em que eu encontro. Existe espaço de abraçar e de ser abraçado, como você trouxe. Então eu procuro espaços em que eu possa encontrar pessoas que têm essa disponibilidade, assim como a gente encontra quando a gente vai nos trabalhos de grupo da Gestalt terapia. A gente encontra espaço. É ou não é, Dani? Sim, claro. Sim. Então eu acho que essa é a resposta, é o espaço para se dar conta. Uhum. Na minha vida, por exemplo, eu tinha muita necessidade de ser importante, de ser vista e me sentir importante, né? Então, por exemplo, por essa necessidade de amor, que eu entendi amor como ser importante para o outro, né? Gostaria de ser importante para o outro. O que que eu fazia? Eu atendia os desejos do outro para que o outro gostasse de mim, para que o outro atendesse os meus desejos, porque eu atendia para ser atendida. Eu não atendia o desejo do outro porque eu era uma pessoa genuinamente caridosa, sei lá o quê, generosa e genuinamente fazia sem intenção. Não. Eu fazia com a intenção de receber em troca. Então, eu fazia algo pelo outro para que o outro atendesse os meus desejos, porque quando o outro atendia o meu desejo, eu me sentia amada. Então, eu tinha minha necessidade de amor atendida. E eu passei muito tempo da minha vida assim, até eu tomar, né, buscar os caminhos do autoconhecimento e começar a entender que isso era uma atitude infantil, uma atitude egóica e onde eu metia os pés pelas mãos e trocava o desejo pela necessidade. A minha necessidade de ser amada me levava a ser boazinha, uma menina boazinha, para que as pessoas gostassem de mim e assim eu me sentisse importante na vida do outro. E aí o outro atendesse meu desejo e aí eu me sentia amada e estava tudo certo. Porém, funcionava muito bem quando acontecia desse jeito. Mas quando o outro me frustrava, eu atendia o desejo do outro e o outro não correspondia, a casa caía, né? Eu entrava numa frustração profunda, eu ficava com uma raiva e virava uma criança birrenta, pirracenta, mesmo sendo adulta. Eu emburrava, eu não queria conversar, ou então eu ficava ali batendo o pé, fazendo pirraça, né? De falar, olha para mim, porque a pirraça da criança, que a gente chama de pirraça, né? Da criança, é exatamente a força dessa criança de chamar atenção para ela, tipo, olha para mim, olha para o meu desejo, olha para mim, eu tô aqui, eu existo. E no adulto é a mesma coisa. Né? Quando a gente não atende a nossa sede de amor interna, a gente fica pedindo que o outro nos ame, a gente faz pirraça, e eu já fiz muita pirraça na minha vida. Meu Deus do céu, nem sei quantas, em relacionamento, em amizade, né, com a minha família, querendo impor a minha forma de pensar, o meu desejo, porque se eu impunha o meu desejo, o outro acatava, pronto, eu estava no céu, me sentia amada. Se o outro batia de frente comigo e tinha o desejo dele, que também queria ser atendido, virava uma bagunça. Então, para mim, esse foi, para mim, assim, eu enxergo com muita clareza na minha vida, onde eu metia os pés pelas mãos e trocava o desejo pela necessidade. Isso para mim é muito claro hoje. Então, hoje, diante da frustração, eu ainda sinto raiva, mas hoje eu consigo respirar e falar assim, onde foi que eu contribuí para que isso desse errado? E aí eu me responsabilizo e falo, opa, eu fiz isso, eu me expressei mal, eu sei lá o quê. E aí eu me responsabilizo e às vezes eu preciso corrigir algo que eu tenha feito,
né? De chegar pro outro e falar, olha, me expressei mal, você me desculpa. Ou então, olha, não foi isso que eu quis dizer. E aí eu me responsabilizo por falar, eu preciso é disso, eu quero é isso. Eu posso expressar a minha necessidade, o meu querer. Então, para mim, essa foi a maior conquista, assim. E aí a gente começa a desenvolver um amor verdadeiro. E hoje eu não faço mais para agradar. Bom, não vou falar que eu não faço, não, porque às vezes a gente ainda cai nesse jogo do ego, né? Mas hoje a hora que eu vou fazer algo para alguém, eu falo assim: peraí, tô oferecendo ajuda, porque eu realmente estou disposta a ajudar. Porque muitas vezes eu oferecia ajuda para ser boazinha e falava assim: não, tomara que essa pessoa não peça, não aceite a minha ajuda, porque eu não tô afim de fazer o que eu tô oferecendo. Então, existia uma falsidade no meu ser. Sim. E hoje eu encontrei uma autenticidade muito maior quando eu me permiti entrar em contato com a minha necessidade e me dar o amor que eu precisava, começar a desenvolver esse amor interno. Hoje, se eu oferecer ajuda, é de verdade. Eu estou disposta. Se a pessoa falar comigo assim, eu quero, ponto, tô lá para fazer. Antes eu falava assim, por exemplo, Sofia, se precisar de mim, pode contar comigo. Nossa, era uma frase que eu falava sempre. Aí se você falasse assim, ô Dani, tô precisando, eu falo, nossa, Sofia, adoraria te ajudar, mas sabe o que que é hoje? Não sempre tinha uma desculpa, ou às vezes era verdadeiro que eu não podia, mas a maioria das vezes era uma desculpa. Que eu falava assim, não, exatamente hoje não vai dar, mas olha, mas se você precisar amanhã, aí se você ligasse amanhã, eu falava, nossa, menina, aconteceu um imprevisto. Por quê? Porque eu falava coisas que eu não queria dizer. Hoje não, hoje eu tenho mais consciência. Hoje, antes de eu oferecer para o outro, eu falo: peraí, eu tô disposta mesmo? Se o outro precisar, eu tô disposta de verdade? Tô. Então eu falo. Se eu não tô disposta, eu troquei a minha oferta, entre aspas, fantasiosa, meio falsa, por uma frase assim: eu sinto muito. Sinto muito que você esteja passando por isso. E eu sinto mesmo. Não é da boca para fora, não. Eu sinto compaixão pelo momento do outro. Eu não gostaria que o outro estivesse passando por aquela atividade, mas eu não estou disponível para ajudar. E se eu não estou disponível de verdade, eu não ofereço a minha disponibilidade. Eu digo, eu sinto muito. Eu vou rezar, eu torço aqui, estou mandando energia positiva para você dar conta. E às vezes, se você não está disponível, não é nem porque não quer, porque às vezes você não pode mesmo, né? Às vezes você não tem, naquele momento, a disponibilidade de ajudar. E outras vezes eu deixava as minhas coisas para trás para fazer pelo outro, para eu me tornar importante na vida do outro, mas para eu poder cobrar depois, em algum momento. Eu falava: aquele dia, Sofia, que você precisou de ajuda, eu te ajudei agora, né? Eu não falava isso de cara, eu pedi. E também não sabia pedir. Eu não entrava em contato com a minha necessidade, porque quando a gente entra em contato, a gente pede aquilo que a gente precisa. Como eu não entrava em contato com a minha necessidade, porque a minha era fraqueza, assim, sentir necessidade era ir para uma sensação de menos-valia, sabe? Como se eu fosse. Eu sentia como se eu fosse pequena, como se eu fosse insuficiente. Para mim, necessidade era sinônimo de insuficiência. Eu não tenho para. Me falta. E eu não queria entrar em contato com isso. Então eu fazia, vestia as máscaras todas e ia pra vida com uma cara de máscara linda. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu entro em contato com a minha necessidade. Às vezes tenho muita dificuldade de pedir, mas peço. Às vezes minha voz treme, às vezes eu me emociono, mas eu ainda assim eu respiro fundo e falo, né? Então hoje eu tô dando a mim mesma um direito de ser mais autêntica. E eu só consegui isso depois que eu comecei a desenvolver o amor próprio. Porque sem amor próprio você fica à mercê do outro, né? Você fica com uma fome de amor que você não se responsabiliza por se nutrir e você fica esperando que o outro venha nutrir você. Isso não dá certo de jeito nenhum. Não dá nunca certo. Então, para mim, assim, um ganho sensacional quando eu pude entrar em contato com a minha necessidade e falar: opa, isso aqui é necessidade, eu preciso resolver isso porque é essencial, essencial, não dá para ficar sem. Tá, vamos lá resolver. Outra coisa é desejo.
E também, às vezes, a gente pode ter um desejo atendido pelo outro, né? Tipo, você quer, sei lá, o chocolate, pode te dar, tá tudo bem. Vocês já perceberam que eu sou chocolatra, né, gente? Que os meus exemplos têm todos de chocolate. Então, assim, mas tá tudo bem você receber do outro, né? Agora, aprender a receber também, para mim era difícil, que hoje em dia eu recebo com mais facilidade. Receber um elogio era para mim extremamente difícil. Eu falava, nossa, meu Receber Deus, eu um. sempre tinha uma necessidade, e aí era uma necessidade mesmo, de retribuir para eu me sentir kit, ficar igual, de igual para igual. Porque receber para mim era uma fraqueza, porque eu era uma falsidade de que eu era abundante. Porque eu não sou nem abundante nem escassa. Eu tenho dentro de mim abundância e escassez, as duas coisas coexistindo. Em algumas coisas eu tenho escassez, depois eu tenho abundância. E a vida é impermanente. Uma hora eu tô cheia de amor para dar, outra hora eu tô carente, precisando de amor para receber amor. Então, a gente aprender isso é muito bom. Porque nada melhor do que a gente poder atender uma necessidade genuína e se responsabilizar por realizar um desejo. Gente, quando a gente faz algo que a gente deseja e nós fomos lá e fizemos, gente, isso dá uma força, né? Uma autoconfiança de falar, nossa, eu sou capaz, eu posso, eu consigo, eu dou conta. Então, assim, é muito bonito, é muito forte. Mas aí entra um lugar da gente poder olhar para a nossa ferida, da gente poder olhar para a nossa dor, para aquilo que nos faltou lá na nossa infância, porque é lá na nossa infância que está a solução da maior parte dos nossos problemas. É a solução da falta de amor que a gente sente e que hoje a gente é capaz de dar para nós mesmos, desde que a gente olhe para aquilo que a gente precisa e se responsabilize por nos dar, né, por dar a nós mesmos aquilo que nos faltou, aquilo que a gente precisa ainda. E a gente precisa a vida toda. Não sei se tem, né? Teve pessoas que existiram, que chegaram na plenitude, mas eu tô tão longe desse caminho ainda, né? Eu fico vendo assim, eu andei muito, eu cresci muito e eu fico muito feliz com isso. E tenho crescido cada vez mais e hoje me alegro muito porque eu tenho ajudado outras pessoas a chegarem nesse lugar que eu cheguei. Mas eu ainda tenho, né, gente? Nossa, um caminho enorme pela frente. Porque eu li um livro uma vez, que eu até deixo recomendado aqui, que chama Escutando os Sentimentos. É um livro espírita, uma psicografia da irmã Stufo. Ela fala uma coisa dessa importância da gente reconhecer e dar espaço para todos os sentimentos, sejam os sentimentos bons ou ruins, todos têm a mesma importância e precisam do mesmo espaço. E ela fala uma frase que me marcou muito, porque eu concordo que é o aprendizado do auto-amor é um aprendizado para toda a eternidade. Não é para uma vida só, é para a eternidade. Então, por isso eu digo que eu caminhei muito, hoje eu posso olhar para trás e acolher a mim mesma e falar que feliz que eu tô com essa estrada que você percorreu e vamos seguir percorrendo, porque é um aprendizado eterno. Quando eu não tô atenta, quando eu não. Às vezes quando eu emburro mesmo, mas na hora que eu emburro, eu falo, ih, já deixa eu colher minha criança interior aqui, porque tá emburradinha. Porque não teve o desejo atendido. Vamos lá. Aí eu dou colo pra mim mesma, né? Eu falo, vem cá, vamos dou colo pra mim mesma. E às vezes peço colo pra minha mãe, às vezes peço colo pra uma amiga. Peço colo, né? Das pessoas que a gente tem mais afinidade, né? Peço colo, me permito receber colo. Antes eu não me permitia. Então, como é bonito essa estrada da gente se conhecer, a gente se permitir, a gente se ver, a gente se olhar e a gente se dá importância, né? A gente tem importância, todo mundo tem a sua importância. E quando a gente está pleno aqui, hoje eu sinto que eu tenho muito mais generosidade. Antes eu parecia mais generosa. Hoje eu sinto que eu sou mais generosa, porque quando eu faço de verdade, eu não espero nada em troca. Então, hoje eu tô mais verdadeira comigo mesma. E acho que esse é um caminho muito bom, a gente poder ser autêntico, né? Então, era isso que eu tinha para contribuir na live de hoje. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, ninguém perguntou nada. Se alguém quiser comentar, gente, o que vocês sentiram? Vocês que estão aqui com a gente ao vivo, vou abrir aqui um pouquinho. O que vocês sentiram com isso que a gente trouxe? Se tem alguma dúvida, se fez sentido para vocês, né?
Ou se não fez sentido, se vocês pensam completamente diferente, também cabe, a gente está aberta para ouvir isso também. E Sofia, faça as suas considerações finais. Fazer. Então, uma das coisas que você falou, algumas coisas me tocaram, que foi esse. Você trouxe do seu caminhar, né? E eu percebi que esse buraco do, do desejo neurótico, eu vou chamar, né? Do desejo que não supre a necessidade verdadeira, me parece assim, que ele está muito conectado, como você mesmo trouxe, com a ferida maior, ou eu diria com a grande carência, né? Eu vejo muitas mulheres que têm esse lugar da carência, por exemplo, com o pai, buscar neuroticamente um homem para estar do lado, uma necessidade, e acaba esquecendo de suprir essa demanda interna de sustentação pela neurose. Ou algumas mulheres, homens, com uma necessidade neurótica na profissão, uma necessidade, algo que está ali, que foi a grande dor, que se eu tivesse que deixar alguma coisa aqui, eu diria para olhar para isso, para se dar conta de quando se perde na necessidade e no desejo que é mais real, que é mais visceral e que vai trazer mais saúde, né, para quem está nessa live, como uma forma de entrar em contato com esse tema. E minhas considerações finais eram essas, e também para que nós todos assim possamos entrar em. Ah, caiu meu. Acabou. Tá bom não, Sofia, nós estamos te vendo. Pessoal que está aqui na live agora, Vanessa, grata pelo seu comentário, viu? Que bom que fez sentido aí para você. Nós que agradecemos a sua presença. Sofia, acho que acabou a bateria dela, porque ela, né, de repente ela. Vamos ver se ela vai voltar ali para fazer as considerações finais. Vanessa, para você que fez sentido, o que você está sentindo? Na Gestalt a gente trabalha muito com isso, sabe? O que que a gente sente com aquilo que a gente. Eu vi, Sofia, que você caiu. O que que a gente sente? Se você quiser, você volta para fazer suas considerações finais, que para a gente fechar. O que, Vanessa, que você está sentindo quando você percebe que faz sentido para você? O que que seu coração sente? Se conecta com ele. E quem está aqui, né? Ah, tá. A Sofia queria perguntar um desejo, uma necessidade de cada um que está aqui, se alguém quiser, né, contar aqui pra gente, quem está aqui agora, qual que é, diante do que a gente falou aqui, o que é um desejo, o que é uma necessidade para vocês, né? E o que vocês podem fazer? A Vanessa está dizendo, me sinto entendida e percebida. Que bom, Vanessa. Por você mesma, eu acho, né? Porque é tão bom quando a gente pode olhar pra gente, ver o que a gente tá sentindo. Então, para quem tá aqui, que se sentiu tocado com essa live, eu faço lives terças e quintas, 8h30 da noite, às 20h30. Convido vocês para estarem aqui. O meu tema é sempre esse, voltado para o auto-amor e também para a melhoria, a forma melhor da gente tratar nós mesmos e também tratar ao outro, nos relacionarmos melhor conosco e com quem está à nossa volta. A Nara escreveu, fez muito sentido e me identifiquei em vários momentos. Gratidão. No momento tenho muita dificuldade em saber como desenvolver o amor próprio, mas uma das formas talvez seja essa de saber se ouvir. É isso, Nara. Você já fez uma caminhada, Nara. Você sabe um pouquinho de como diferenciar, de reconhecer. Falta ainda, né? A gente sempre vai estar nesse lugar da necessidade, como eu falei aqui. A gente vai ter sempre. Eu não sei, eu acredito mesmo que o aprendizado do auto-amor é para toda a eternidade. Então,
Eu também estou sempre me perguntando, tô sempre me fazendo essa pergunta, sabe? Se eu necessito ou isso eu desejo? Porque um desejo, se a gente tem outra prioridade, a gente pode estender isso um pouquinho para frente. Mas se é uma necessidade, a gente precisa atender imediatamente, porque é algo que é inevitável, para que a gente possa cuidar melhor de nós mesmos. Então a Vanessa escreveu também, sim, o fardo de ser boazinha pesa. Pois é, Vanessa. Esse fardo de ser boazinha pesa muito, muito, muito. É um ônus muito, muito alto, muito caro. Tem o bônus também, né? E a gente só continua fazendo esse papel de boazinha porque tem um ônus aí. Tem um bônus, desculpa, tem um bônus aí. Mas parar para pensar qual é o ônus, qual é o bônus. Às vezes o ônus é muito mais caro e aí leva a gente para esse lugar da frustração, leva a gente para esse lugar da irritabilidade por nosso desejo não atendido, sendo que nós mesmos não fizemos muito esforço para atender esse desejo. Então, se alguém quiser mais contar para mim aqui como tá sentindo, além da Nara e da Vanessa, se alguém quiser mais comentar, sinta-se à vontade. Às vezes é bom a gente compartilhar, ajuda. A Sofia tá querendo voltar aqui, eu vou aceitar ela só pra gente fechar. A gente compartilhar com o outro ajuda tanto, às vezes, o outro a identificar, como a Nara falou aqui, me identifiquei em vários momentos. E Muito esforço para isso, sabe? A gente poder. então, se alguém quiser mais Entregou aí? Da gente poder compartilhar, sabe? Então, se vocês quiserem contar aí pra nós. E é isso, Sofia. As pessoas comentaram aqui, não sei se você chegou a ouvir, ouviu? ouvir. Né? Então, é isso. Eu queria agradecer a sua presença aqui. Eu também me coloco à disposição no direct para quem às vezes dá um pouquinho de vergonha da gente compartilhar aqui, né? E coloca lá no direct, me conta lá no direct o que você sentiu aqui. E convido vocês para assistirem as próximas lives. E Sofia, muito grata por aceitar o meu convite e dividir aqui com a gente a sua experiência, a sua visão, a sua história, contribuindo aqui com o crescimento de todos, de todas nós, de todos nós. Eu que agradeço. Muito, muito, Dani. Peço perdão aí que caiu a bateria, daí fui lá correndo pegar, mas entrei no computador, eu consegui ver, né, ouvir o que as pessoas também tinham falado, tinham escrito. E a minha fala ali, a minha última indagação, não era nem para trazer aqui, mas para que todos que participaram e que estão até agora possam se perguntar, sem precisar falar aqui, qual é a minha necessidade agora? Qual é o meu desejo agora? Para poder entrar, começar essa escuta. Isso. Tá bom? Muito obrigada para quem estava aqui com a gente. Muito obrigada, Dani. Grata, Priscila, grata pela sua presença também, né? Nós que agradecemos aqui você. E obrigada, gente, por estarem aqui conosco até agora, até esse momento. Foi um prazer estar aqui com vocês. E até a próxima. Um beijo, Sofia. Gratidão. Tchau, gente. Obrigada.